Céu Orlando apresenta Os Novos Rumos do Cristianismo, uma obra de Adolfo Marques dos Santos. Capítulo 4, Mentalismo Crístico. Pergunta: a Terra consumiu 2160 anos percorrendo o signo de Peixe, era do amor. Atualmente, adentrando Aquário, era do mentalismo, para o humano terreno, em que mudará na condução da vida, caminhando nesse novo espaço do zodíaco. Resposta: em cada signo predomina uma característica para as criaturas desenvolverem as suas potencialidades. O espírito terreno, percorrendo Peixes, por exemplo, foi oportunizado a trabalhar o sentimento crístico. Em Aquário, o exercício primordial será desenvolver a sua força mental. O agravante para o momento atual é que a Terra, em Peixe, fechou mais um ciclo de 25.920 anos ao percorrer as 12 casas zodiacais. 2.160 vezes 12 é igual a 25.920. Em cada fim de ciclo, há uma seleção natural para separar os alunos reprovados naquele ciclo a serem exilados para outros mundos, para outras moradas do Pai. Por estarmos vivendo uma fase seletiva para separar o joio do trigo, oremos e vigiemos, pois o momento o requer. É uma fase de transição planetária que solicita que todos nós criemos mentalmente um ponto focal luminoso a alcançar. Evidentemente, permanecerão encarnados e reencarnando na Terra somente os espíritos fortes e capazes. Os fracos e incapazes serão compreendidos e amparados pelo Cristo Pai e encaminhados para mundos compatíveis com as suas tacanhas aspirações. Por não termos dúvida de que Deus é a perfeição absoluta, deduzimos que para exercitar a força mental na escola Terra de agora em diante, o aluno deve ter desenvolvido nobres sentimentos em Peixes, o que é lógico, considerando que é perigoso despertar a força mental da alma antes de vivenciar sentimentos nobres, antes de estar evangelizada. As mudanças positivas e acionadoras do eu crístico durante os próximos 2160 anos terrenos serão notórias em todos os aspectos, considerando que os espíritos mais acanhados para com os haveres dos céus deixarão a terra. Essa fase de seleção final que estamos vivendo não se trata de castigo celeste nem terrestre. É processo natural, já que o nosso atual educandário está sendo promovido à categoria de escola secundária, conforme classificação da pedagogia sideral elaborada pelos prepostos de Deus. Durante o tempo da era do mentalismo, o foco primordial para os encarnados na Terra será o aflorar de sua força interior, da incomensurável força do Espírito eterno e imortal, a centelha de Deus em seu universo íntimo. Pergunta: com o desenvolvimento da força mental, o espírito não corre o risco de ficar muito cerebral e abdicar da emoção pelo divino? Resposta: falamos que, por causa da seleção natural do juízo final, durante a fase de transição planetária que estamos passando, os que permanecerem na Terra serão os aprovados em Peixes, o signo do amor, aqueles que desenvolveram crísticos sentimentos. Tal risco não ocorrerá, pois, para os que ficarem aqui, a razão estará em equilíbrio com o sentimento. Pergunta: quais as características comportamentais das pessoas que formam os 4 pilares da sociedade, quando, por evolução da consciência, concebem que o espírito é eterno e imortal? Resposta: os adeptos das doutrinas espiritualistas, de modo geral, têm essas informações, mas nem todos conseguem transformá-las em vivenciamento, tendo conduta de acordo com os conhecimentos adquiridos. Assim, podemos analisar mais algumas constantes universais. Para o espírito, é processo natural, em função da evolução, o desapego a tudo que for transitório, pois pertencente ao plano material.
a tudo que servir apenas como ferramenta de trabalho para evoluir e ascender. As criaturas, embora eternamente gratas ao que possuem, não se vinculam emocionalmente a nada do plano material, pois têm plena certeza de que onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Evidentemente, a idiosincrasia dessas pessoas já estará atendendo melhor à lição evangélica contida em Mateus, capítulo 5, versículos 5, 7 e 9. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Por valorizarem mais o conteúdo do ser humano do que o seu continente, a vida relacional de tais criaturas é mais agradável, mais plena de vida e de emoções superiores. Em nosso mundo, quantas pessoas, embora conhecendo a lei da reencarnação, ainda ostentam supremacia no que se refere à cor da pele, status social, localidade geográfica, idioma natal, condição econômico-financeira e etc., mesmo sabendo que em um átimo poderão ser solicitadas a comparecer ao outro lado da vida, deixando todas as suas quinquilharias na terra. O comportamento externo nem sempre revela o que acontece com o homem interno, considerando que o espírito, na fase da astúcia, pode camuflar-se de cordeiro quando ainda é um lobo agindo às escondidas na calada da noite existencial. É aconselhável observar a sua maneira de reagir aos acontecimentos circunstanciais. Pergunta: se o espírito encarnado tivesse acesso à sua história reencarnatória, não lhe seria de bom proveito? Isso não o estimularia para o eterno amanhã, sem deter-se em erros de vidas pretéritas? Respostas. As humanidades planetárias são formadas por espíritos de vários níveis evolutivos. Na Terra, por enquanto, se a maioria tiver acesso às suas vivências, poderá travar o seu impulso evolutivo ou até mesmo encaracolar-se com os acontecimentos do passado, por falta de harmonia interior e equilíbrio para se ver em situações fora dos princípios éticos morais ensinados pelos representantes do Cristo Pai. Após a limpeza energético-espiritual pela qual a Terra está passando, as novas gerações serão formadas por espíritos mais conscientes quanto à vida eterna. Assim, será comum as pessoas terem conhecimento sobre suas vidas anteriores. O espírito, quando um pouco mais evoluído, ao conhecer o seu passado, sente vontade de investir em conhecimentos transcendentes e transformá-los em vivências, seguindo princípios superiores que libertam a alma de seu cativeiro psíquico. Quanto mais ele dilata a consciência, mais descobre o quanto precisa estudar para se esclarecer e também evoluir para ascender e transcender. Na Terra, existem aqueles que conhecem seu passado, embora sejam minoria, preferem silenciar. Outros não revelam à sociedade o seu passado para não assumirem posturas ético-morais compatíveis com a evolução que possuem. Estes não têm dúvida de que a quem mais é dado, mais é cobrado. Dessa forma, covardemente silenciam para evitar cobranças externas. Diante da lei da evolução, quem não se torna operante na obra de Deus é catalogado por lesa evolução. Portanto, o silêncio, omissão não é melhor opção. À medida que o espírito evolui, deixa de infringir os estatutos da vida e, consequentemente, tem vidas mais proveitosas. Chegará a determinado grau evolutivo em que ele, mesmo encarnado, ficará consciente em sua memória subjetiva, ou seja, ele ficará consciente dos registros que, para os menos evoluídos, estão na região do inconsciente. Nesse estágio, olha para trás, vê a sua história de erros e acertos e, se lhe aprouver, poderá relatá-las com naturalidade e segurança. Pergunta: por estarmos na era do mentalismo, se a criatura conhecer o seu passado malfadado, não poderá revoltar-se com ela própria
e fazer uso de sua força mental de maneira inadequada? Também, devido às encarnações pomposas em vidas anteriores, não poderá brotar-lhe a vaidade e sua irmã gêmea, a soberba? Resposta: se a revelação foi feita por espírito desencarnado e lúcido, ela só ocorreu porque o revelador sentiu que a pessoa a quem ele está relatando os seus encarnes tem estrutura emocional para receber tais notícias. O mais comum, quando se trata de comunicação mediúnica, é falar do passado para estimular o presente, quase sempre revelando os pontos em que aquele espírito não foi bem sucedido, para ele se empenhar em mais estudos, buscando melhor compreender as leis do Criador. Pode acontecer de a pessoa se revoltar, pois somos portadores de livre-arbítrio. Porém, o máximo que conseguirá será retardar a sua evolução, considerando que sem autoenfrentamento não se vence o passado. Virar as costas para o passado, após revelações feitas por espíritos superiores, é negligência, já que tais revelações visam a alavancar a sua evolução. Chegaremos a determinado grau evolutivo em que teremos de enfrentar a nossa história, tanto luminosa quanto sombria. Caso o espírito ainda esteja em um grau evolutivo a ponto de envaidecer-se ou sentir-se superior aos seus semelhantes devido à fama, aos títulos ou às honorificações de vidas anteriores, a espiritualidade superior evitará tais revelações. Isso porque, considerando que o espírito não retroage na evolução, o seu passado, o mais luminoso que possa ter sido, já está ultrapassado, pois a evolução é progressiva e eterna. Alguém ficar inflado pela vaidade ou pela soberba por saber que em outras vidas foi famoso é realmente atitude infantil, própria de quem não tem olhos para ver o eterno amanhã e imaginar a humildade dos espíritos evoluídos e, mais ainda, a grandeza dos ascensionados. Quem estiver envaidecido em função de seu passado e quiser saber o seu estágio evolutivo atualmente, será suficiente apresentar à sociedade a sua magnífica obra realizada no agora, uma vez que pelo fruto conhece-se a árvore que o gerou. Pergunta: pela lei da evolução, os espíritos verdadeiramente conscientes do eterno vir a ser não são vaidosos nem soberbos. No entanto, existem aqueles que se envaidecem com as suas histórias de outras vidas. Como fazermos uma autoavaliação quanto aos nossos apegos ao passado ou até mesmo ao presente, devido aos quais damos vazão à vaidade ou à soberba? Resposta: quando se trata de evolução espiritual, é necessário fazer as nossas avaliações seguindo as constantes universais, para deixar claro que não existem privilégios celestes nem terrestres. Quem decretou e sancionou as leis da evolução foi o Supremo Legislador, Deus. Pela logicidade da lei do Criador, é de bom alvitre não nos apegarmos a nada, nem à terra nem ao céu, pois sabemos que tudo do plano físico é relativo e dura um minuto de tempo. O céu, embora seja dinâmico, também obedece ao eterno transformismo evolutivo ascensional. Nós, espíritos semi-analfabetos espiritualmente, frequentamos cursos preparatórios nos mundos materiais para treinar o desapego a fim de nos tornarmos cidadãos cósmicos. Pela lógica, as leis da evolução não permitem que um espírito se torne cósmico enquanto estiver preso a bens materiais ou a mundos de qualquer latitude ou longitude do universo. Daqui a mais uns instantes, os indivíduos terrenos reconhecerão o seu real grau evolutivo quando comparado a grandes potestades celestiais. Então, poderão olhar para trás, conhecer as suas histórias e se motivar para o eterno amanhã sem titubear. Quando o espírito atinge tal graduação, torna-se mais motivado para seguir a estrada da eternidade que o aguarda do que para ficar vivendo nostálgicas e infrutíferas recordações do passado. Os espíritos superiores não criticam nem julgam porque, além de conhecerem a lei da evolução, sabendo que a natureza não dá saltos, conseguem alcançar
o grau de consciência de seus irmãos menores. Se a criatura que estiver sendo considerada vaidosa ou soberba for inexperiente de Deus, devemos considerar normais suas atitudes, pelo menos temporariamente, cabendo aos maus evoluídos exercitarem a misericórdia convivendo com os infantes. Ressaltamos que a era do mentalismo não significa frieza intelectual, mas equilíbrio entre razão e sentimento. Nessa fase da evolução do espírito, a razão já não consegue obstruir-lhe a percepção dos clarões que surgem no horizonte, em forma de convite para ele, fazendo uso da lúcida vontade de adquirir conhecimentos transcendentes, sentir que tem liberdade, mas que precisará trabalhar com dedicação para alcançar a sua libertação íntima. Embora possa parecer que há incompatibilidade entre razão e sentimento, quando o ser humano atinge a frequência mental das últimas nuances da cor amarela, por volta de 580 trilhões de vibrações por segundo, a vaidade intelectiva vai perdendo fôlego, surgindo a sinergia através da qual ele, sem hesitar, abre espaço emocional para receber novíssimas informações e conhecimentos de diferentes vertentes, e carinhosamente abrigá-los no coração. O espírito do pilar científico, da razão questionadora e analítica, também caminha em direção à sua maturidade afetiva, para, dali a poucos instantes, emocionar-se com suas próprias criações. É tendência natural querer que as pessoas modifiquem suas atitudes e já consumimos milênios com tal conduta. Na era do mentalismo, em vez de esperar que nossos semelhantes mudem, mudemos nós. Almejemos vivenciar o que assimilamos enquanto percorríamos peixes. Antes de avançar em nossas reflexões, autoavaliemo-nos. Estamos despertando o nosso Cristo interno? Para tal, vejamos se está chegando à nossa memória objetiva alguma cota extra de afeto, ternura, compaixão, tolerância. O sentimento crístico está aflorando em nosso consciente? É notório quando isso acontece, pois passamos a exteriorizar mais amor pelo Criador e pelas criaturas. Como pretendemos exercitar a superconsciência futura e infinita na condição de quem concebe a mensagem contida no Evangelho do Nazareno Mestre, verifiquemos se estamos presos ao ontem, pois, em Aquário, precisaremos colocar na pauta de nossas vidas as virtudes que desenvolvemos em Peixes. Por conseguinte, não fiquemos atrelados ao passado, pois a eternidade nos aguarda firmes e resolutos. Os ensinamentos evangélicos, quando transformados em vivência crística, produzem saltos quânticos, libertam a consciência e conduzem a alma a empenhar-se para a conquista da plenitude do amor. À medida que nos evangelizamos, descobrimos a nossa identidade na sagrada condição de espírito cósmico e imortal. Na era de Peixes, consumimos 2.160 anos terrenos, despertando de nosso âmago afeto, ternura, harmonia íntima, habilidades emocionais, mansuetude, amor de amplitude universal, para em Aquário vivenciarmos a mensagem evangélica do Nazareno Mestre, sem estressantes elucubrações. Simplesmente coloquemos o coração à frente das ações, convictos de que a razão irá segui-lo, jubilosa e festiva. Adventos crísticos. Em Aquário, após a seleção natural que separará o joio do trigo, o ser humano terá excelsos ímpetos, procurando o equilíbrio entre a inteligência e o coração. Ele vai trabalhar-se divinamente, no sentido de exercitar a misericórdia do ver, ouvir e falar, para despertar o seu eu crístico, a sua força superior, para trazer ao consciente as suas potencialidades latentes. Na era do mentalismo, a sociedade, convivendo com a sutileza da mediunidade inspirativa, se sentirá magnificamente motivada para desapegar-se dos amuletos usados pelas religiões, pois, com a visão extrasensorial, vislumbrando as dimensões do êxtase divino,
almejará integrar-se às correntes de pensamentos compostas pelos espíritos mais plenos, mais harmonizado com as leis da criação. Com a nova realidade psíquica do milênio em curso, a criatura facilmente se convencerá de que a mediunidade é uma constante universal para espíritos encarnados e desencarnados. Com essa nova concepção e a solidez de uma realidade experimental, o indivíduo sentir-se-á impotente para negar o óbvio, por tratar-se de uma verdade universal em função da evolução dos espíritos e dos mundos. A proposta dos adventos crísticos vai nos preparar a fim de não perdermos tempo relutando diante de uma realidade psicológica tão natural quanto o perfume que exala do imaculado lírio. Indubitavelmente, a pessoa mais consciente quanto à vida depois da vida, sabedora de que a morte não interrompe a vida, entrega-se ao cristotropismo e, cristicamente emocionada, passa a investir em sua ascensão espiritual, para, em condições inequívocas, expressar o amor. Somente quem tem experimentado determinadas sensações e emoções possui a palavra suficientemente vibrante para exprimir o inefável. Pietro Baldi, em Ascese Mística. Fim do capítulo 4.